ordem social que se estabeleceu nesse país nos últimos anos dos governos de esquerda. Obrigado. Obrigado, deputado Júnior Bozella. Passo a palavra à deputada Soraya Manato e logo em seguida passo à nossa mesa para que possam responder as perguntas. Bom dia a todos. Eu cumprimento a mesa e agradeço a presença de vocês aqui nessa Casa de Leis. Eu sempre falo uma coisa, às vezes dá vontade de a gente botar um nariz de palhaço e vir para cá, porque a Constituição nossa é extensa, as leis existem para ser cumpridas, mas parece que isso daí virou uma coisa só de papel mesmo, porque eu vejo o caso dessa criança, poxa, dessas duas crianças, 4 anos, sei lá quantos anos, elas foram sequestradas. E eu tenho certeza, quanto a família da menina, quanto do menino deram parte. Por que isso não chegou às vias de fato? Por que houve um descaso? Gente, isso é um descaso. Isso é uma responsabilidade da nação. Isso é a responsabilidade da nação. Porque essa criança chegou ao epílogo, que essa criança foi morta. Entendeu? Não é porque as mulheres são homossexuais ou heterossexuais. Isso daí não vem ao caso. Vem ao caso é o descaso. E eu tenho certeza, como esse pai dessa menina é um pai amoroso, uma família estruturada, eu tenho certeza que ele correu atrás. E por que ninguém tomou conta? Se você for pegar uma criança no estado e pegar um ônibus e viajar para outro, exige-se a autorização do pai ou da mãe, seja lá o que for. Se você for pegar um avião, também exige. Quantas crianças, a gente que viaja muito nos aeroportos, vê quantas famílias que voltam para casa porque a criança não tem autorização. Existe essa lei, eu vou fazer outra lei? É lei em cima de lei e ninguém cumpre. Então, infelizmente, esse erro aconteceu, o Estado ele é responsável por essa morte, infelizmente. Isso daí é verdade. Então, por que nós vamos criar lei? Lei Maria da Penha, aí vamos melhorar a lei Maria da Penha, e mais outra lei, e as mulheres são mortas, e as crianças são estupradas, e as crianças são maltratadas. Então, vamos botar um nariz de palhaço, vamos vir aqui para o Congresso, vamos continuar fazendo lei. Por quê? Isso daí é um protagonismo meu. Eu fiz uma lei, foi aprovada. E aí? Ela vai ser colocada em prática? Agora, também não depende só do deputado federal, depende do conjunto. Depende da polícia, depende da justiça, que é morosa, que demora anos para julgar um caso e que não chega a conclusão porcaria nenhuma. Agora, quando é um rico, milionário, que dá visibilidade nacional, aí sim, rapidinho tudo se resolve. E os outros? E os pobres? E os que estão lá nos rincões do nosso país? Então, o que a gente tem que fazer? Mais leis? Que diacho é isso? A gente faz, e não se resolve? Então, eu acho o seguinte, a morte desse menino, culpado é a nossa nação. Cadê a justiça? Eles têm que vir aqui falar para a gente por que não foi levado ao fim, por que não procuraram essas crianças. Como que essas mulheres rodaram vários estados e nada aconteceu? Pegaram um ônibus com 2 crianças, não foi exigido nada. Como que isso pode acontecer? Aí eu vou fazer mais uma lei? Se não é cumprido o que já tem? A quantidade de lei que tem no Brasil que não é cumprido? Então, é isso que nos revolta. Quando você vai para um congresso desse, se fosse uma mulher homossexual tivesse sido morta, que não tem nada a ver contra homo ou hétero, eu defendo a todos, que são humanos, estava todo mundo lá subindo. Mas eu falei, eu tive, se você puxar lá na Câmara, tem. Por que não subiram aqui para defender o Juan? Por que a imprensa não defendeu o Juan? Por quê? Ele era um menino, pobre, por isso que não foi defendido. Ninguém, uns gatos pingados subiram lá para falar do Juan. Você puxa lá, foram 3 deputados comigo que falaram sobre o caso Juan. Só. Agora a Marielle, de 10 em 10 minutos, sobe lá. Cadê a Marielle? Que matou a Marielle? Marielle para lá, Marielle para cá. No meu discurso, eu falei sobre a Marielle, sobre o pastor que foi assassinado recentemente, sobre o Juan, porque todos devem ser valorizados.
Não é porque é homossexual, heterossexual, bissexual, são seres humanos, e nós estamos aqui para defender as pessoas, independente da opção sexual, isso não existe. O caso do Juan não tem nada a ver com isso. Se elas são doentes ou não são doentes, porque existe heterossexual doente, existe homossexual doente. Isso daí existe, mas isso daí não é o caso, entendeu? Então, eu quero chamar a atenção para isso, eu quero chamar a responsabilidade dos órgãos que deveriam ter cuidado disso para não chegar esse caso final. Então, que o Juan a gente siga isso, tenha como isso bandeira para que outras coisas não aconteçam. Mas isso daí foi o que foi descoberto. Quantos Juans existem nesse país? E que a gente não vai saber, e a gente não sabe. Então, aqui eu deixo meu protesto, porque a gente aqui fica fazendo papel de besta, de palhaço, porque melhoram-se leis, fazem leis, não são cumpridos. Infelizmente, nós temos uma justiça morosa, uma justiça, como ela mesma falou. Como que um conselho tutelar não tem gasolina no carro, não tem um carro, é a má vontade, nada. Agora, se fosse filho de papaizinho de gente rica, todo mundo se mobiliza. Agora, filho de pobre, deixa para lá, não tem gasolina, não posso ir. E é isso que acontece. Então, a gente fica aqui em cima, dando murro em ponta de faca. Então, eu deixo aqui meu protesto. Eu acho que, infelizmente, como já foi falado, nós não podemos recuperar a vida do Juan, mas que isso siga de exemplo e que esse país se mobilize. Não é a Câmara dos Deputados, não é os legisladores, não. É a Justiça, é todo mundo, é a Polícia Rodoviária Federal, são todas as entidades que estão envolvidas com a vida humana. Porque o caso do Juan foi um descaso. Não levar em consideração, eu tenho certeza que essas duas famílias procuraram e entraram na justiça querendo essas crianças e não deram ouvidos. Então, eu deixo aqui, obrigado, delegado, pelo seu trabalho. Cláudia, maravilhosa, muito obrigado, porque existem pessoas como você. É seu trabalho, mas você também poderia ter feito, não tem gasolina, não vou lá, não. 4 horas da manhã, vou fazer o quê? Vou 7. E você, doutora Aline, muito obrigada, tá? Obrigado, deputado Soraya. Como muitos têm voos no dia de hoje, nosso deputado amigo